Olá, pessoal! Nesta aula, nós vamos fazer uma revisão para a nossa prova final. Como o conteúdo de eletromagnetismo é um conteúdo muito pesado, né? E nós tivemos pouca aula para a gente poder trabalhar com ele, eu não vou cobrar essa parte de eletromagnetismo com cálculo na prova. Talvez possa ter uma questãozinha teórica, né? Mas muito pouco. Vamos focar na parte de eletricidade e eletrostática. Então, essa folha que eu enviei para vocês de revisão, tá falando aqui, no circuito elétrico representado a seguir, o resistor de 4 ohm, esse aqui, ó, é percorrido por uma corrente de 2 amperes. Calcule a DDP total da associação. A gente quer calcular essa DDP total. Então, eu vou redesenhar o circuito. A gente tem a resistência de 1 ohm, a corrente passa aqui. E quando ela chega nesse primeiro nó, ela encontra 2 caminhos. Então, o que acontece com a corrente? Divide. Ela passa no 2 ohm e ela passa no 3 ohm. A corrente que veio para o 2 vai passar também no 4. Então, a corrente que passou no 2 vai passar no 4 ohm. E o exercício falou que a corrente que passa no 4 ohm é 2 amperes. Aí depois essa corrente se encontra, fecha e vai embora para o final do circuito, que é o menos, e o inicinho é o mais. Então, nós temos aqui uma corrente passando nesta parte de cima do circuito, nós temos aqui uma corrente de quanto? 2 amperes. Quando essa corrente passa nesse resistor, ela deixa um pouco de volts para ele. Vamos calcular? Você ri. 2 vezes 2, ficou ali 4 volts. Então, aqui ficou 4 volts. Quando 2 amperes passa no 4, ele deixa um pouco de volts aqui. Você ri. 4 vezes 2, ali ficou com 8 volts. Então, quer dizer que a parte de cima do circuito, essa parte total do circuito aqui, ó, ela fica, esta parte toda do circuito, ela fica com quanto? 12 volts. Como o 2 e o 4 estão em paralelo com o 3, aqui também recebe 12 volts. E eu vou ver a corrente que passa nesse caminho. 12 com a resistência de 3, a corrente que passa ali é 4 amperes. Então, eu descobri que a corrente que passa aqui é 4 amperes. Qual a corrente total do circuito? A corrente total do circuito é o 2 amperes que vai para a parte de cima, mais o 4 que está aqui. A corrente total do circuito é 6 amperes. E esta corrente está passando aqui, ó, 6 amperes. Aí, quando chegou nesse nó, ela dividiu 2 amperes para cima, 4 amperes para baixo. Quantos volts ficou aqui? Você ri. 1 vezes 6, aqui ficou com quanto? 6 volts. Qual a DDP total desse circuito? Aqui, olha, nós temos o circuito em paralelo. O circuito em paralelo, nós vimos que ele recebeu 12 volts. A resistência de 1 ohm, que está sozinha aqui na frente, recebeu 6 volts. Então, a DDP total desse circuito é 6 volts mais 12. A DDP total desse circuito vai dar quanto? 18 volts. Entender? Aqui ficou com 6 volts e esse paralelo aqui todo paralelo, a DDP é constante. Ficou 12 volts para o caminho de cima, 12 volts para o caminho de baixo. Mas a gente conta uma vez só 12 volts. 12 volts mais 6 volts, a DDP total é 18 volts. Então, isso que vocês precisam trabalhar com circuito elétrico. Vamos ver o exercício 2. Nos trechos AB do circuito, a DDP total aqui, ó, que está alimentando esse circuito todo, ela é 100 volts.
Esse 100 volts divide, fica um pouco de volts para o paralelo, um pouco de volts para o 7, um pouco de volts para o 10, né? Nós não sabemos quanto dos 100 volts que vai para o paralelo, quanto dos 100 volts que vai para o 7, quanto dos 100 volts que vai para o 10. Nós vamos precisar de calcular. Calcule a potência elétrica do resistor de 4 ohm. Para calcular a potência, eu tenho a fórmula PIL, eu tenho a fórmula PRI e eu tenho a fórmula PUR, né? Vai depender dos dados que eu tiver. Eu não tenho volts do 4, eu não tenho a corrente do 4. Então, a primeira coisa é achar a resistência equivalente do circuito. Eu vou achar a resistência equivalente do paralelo, que é o produto dividido pela soma. Quanto que vai dar isso aí? Olha, o produto dividido pela soma, 4 vezes 12, 48 dividido por 16. 48 dividido por 16, 3. Que ficou em série o 3 ohm, ficou em série com 7 e com 10. Então, a resistência total desse circuito vai ser quanto? 20 ohm. Você ri. 100 volts o total. 20 ohm a resistência total. A corrente total desse circuito vale 5 amperes. 5 amperes. Então, a corrente total do circuito, 5 amperes, está vindo aqui, ó, 5 amperes. Só que quando chega nesse nó, ela divide um pouco para o 4, um pouco para o 12. Junta, passa 5 amperes aqui, passa 5 amperes aqui. Então, veja bem, você ri 5 vezes 7. Eu descobri que o 7 recebeu dos 100 volts 35. Você ri para o 10. 10 vezes 5, eu descobri que dos 100 volts, esse 10 ficou com 50. Então, olha para você ver, dos 100 volts, o 7 ficou com 35, o 10 ficou com 50. Então, dos 100 volts, já foram distribuídos 85 volts. Quantos volts sobra para cá? 15. Então, o paralelo recebe, né? O paralelo recebe uma DDP de 15 volts. Em paralelo, a DDP é constante. Então, quer dizer o quê? Que esse 15 volts vai ficar 15 volts para o 4, 15 volts para o 12. Então, como está pedindo a resistência do 4 ohm, você já tem a resistência e você já tem o volts dele. Então, você pode pegar esta equação aqui, ó. Você nem precisa saber a corrente. Qual que é o volts? 15 ao quadrado. E qual que é a resistência? 4 ohm. 15 ao quadrado, 225, dividido por 4, a potência desse resistor vai dar 56,25 watts. Ah, eu não quero fazer assim. Então, você pode calcular. Você ri 15 com a resistência de 4, você descobre a corrente que o resistor de 4 ohm recebe só para ele, que é 3,75 amperes. Aí você pode jogar na fórmula PIL. 3,75 vezes 15. Confere, vai dar 56,25 watts. Então, você pode fazer assim, ou você poderia usar até esta equação, olha. 4 vezes a corrente de 3,75 ao quadrado, olha para vocês verem, 3,75 ao quadrado vezes 4 vai dar 56,25.
Então, qualquer uma destas equações serve, mas presta atenção, você tem que usar os dados do resistor de 4 ohm, porque pediu a potência elétrica do resistor de 4 ohm. Mais um exercício de circuito. No circuito elétrico, as lâmpadas L1 e L2 são idênticas. As lâmpadas L1 e L2, só um minutinho aqui para pegar a caneta, são idênticas. Então, aqui a resistência que estiver no L1, vou colocar a caneta vermelha, a resistência que tiver no L1 vai ser igual à resistência que está no L2. A DDP total do circuito é 30 volts. Então, é 300 volts. Esse 300 volts vai ficar um pouco para o 30 e vai ficar um pouco para o paralelo. Porque você tem o circuito aqui, ó, o 30 ohm, e aqui a lâmpada L1, aqui a lâmpada L2, né? A corrente com a chave S desligada, ela é 2 amperes. Então, com a chave S desligada, nós temos L2 e L1. A chave S aqui, ó, ela vai estar desligada, que está interrompido. Então, o L1 não funciona. Então, na realidade, o circuito é o 30 ohm e a lâmpada 2, só isto. Que, olha, a corrente vai sair aqui do mais, vai passar pelo L2, vai passar pelo R e voltar. Aqui o circuito está interrompido, então a corrente não vem para o L1. Então, o que nós vamos calcular? Né? Com a chave S desligada, a DDP de 300 volts vai alimentar um circuito em série. E falou que a corrente que está passando aqui é 2 amperes. Então, você ri 30 vezes 2, você tem 60 volts dos 300. Então, se dos 300 volts você descobriu que este aparelho ficou com 60 volts, quanto que sobra dos 300 volts para esse? 240 volts. Então, você ri para a lâmpada. Ela recebe 240, você não conhece a resistência dela, a corrente de 2 amperes passa no 30 e passa na lâmpada. Então, você acaba de descobrir que a resistência da lâmpada é de 120 ohm. Qual a corrente que passa pelo resistor R ao se ligar a chave? Quando a gente liga a chave, o circuito passa a ser esse aqui, ó, o circuito misto. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que abrir mais um aqui para eu poder desenhar, aqui, ó. Nós vamos desenhar o circuito. Ele é o resistor de 30 ohm, a lâmpada de 120 volts, 120 ohm, a outra lâmpada de 120 ohm. Isso tudo alimentado por quanto? 300 volts. Então, 120 e 120 em paralelo, lembra? Quando os resistores forem idênticos, é só pegar o valor e dividir por quantos tiver. Então, essa resistência dá 60. 30 e 60, a resistência total do circuito é 90 ohm. Você ri 300 com a resistência total de 90, a corrente total desse circuito vai ser quanto? 300 dividido por 90, nós vamos ter uma corrente de 3,33333 amperes. Esta corrente, ela vai passar aqui, ó, ela vai sair, vai passar pelo 30 ohm, 3,333 amperes. Quando ela chegar nesse nó, ela vai dividir igualmente, porque os dois resistores são idênticos.
juntar e vir embora. Então, a pergunta do exercício anterior, olha, era: qual a corrente que passa pelo resistor R quando a chave S for ligada? Antes, a gente tinha uma corrente de 2, agora a corrente que passa pelo resistor R de 30 ohm é uma corrente de 3,33 ampere. Espero que vocês estudem bastante. A nossa prova é quarta-feira, às 19 horas. E ela se encerra às 20h40. Não deixe para postar a sua prova no final, por causa da internet. Vou gravar outro vídeo explicando, revendo com vocês a parte de eletrostática, força elétrica e campo elétrico.